convivência muito grande entre a gente. Então, é interessante ter uma noção maior do como é que é a nossa vida anestesista, o que a gente faz, quais as medicações que a gente usa e tal. Então, é isso que eu vou tentar passar hoje para vocês, tá? Nessa apresentação agora. Bom, deixa eu ver aqui. Te ajudar. É aqui, não? Aí vem aqui, apresentação. Aí clica aqui. Apresentar? Uhum. Tá. Não está dando para virar, né? Bom, então nós vamos falar sobre anestesia, tipos de anestesia, os riscos, medicamentos e equipamentos, tá? Eu trabalho lá no H-RAM, né? E a gente vai dar uma definição de anestesia, falar um breve histórico, falar dos tipos de anestesia, tá? Anestesia geral, local, regional, neuroeixo e sedação e combinados. Bom, anestesia significa o quê? A privação da sensação, ou seja, não sentir dor. Mas não é só isso, esse termo está incompleto. Na verdade, a anestesia é muito mais do que não sentir dor. A gente tem que cuidar do paciente, ver o paciente mesmo antes da anestesia, né? Ou seja, fazer uma avaliação pré-anestésica, cuidar durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório também, na sala de recuperação anestésica, a gente também participa, né? Principalmente quando tem alguma complicação, alguma coisa. Então, por isso, existe até uma tendência de chamar a anestesiologia de medicina perioperatória. Na verdade, então, não é só tirar dor, é muito mais que isso, né? A gente tira a dor, a gente faz o paciente dormir, ficar tranquilo, faz um relaxamento muscular para o cirurgião operar melhor e, além disso, a gente cuida de várias alterações que o paciente pode ter durante a cirurgia, né? Alterações, por exemplo, taquicardia, bradicardia, hipertensão, hipotensão, tudo isso a gente tenta controlar. Então, é muito mais do que só não deixar sentir dor. Tá? Aqui é só para a gente, antes da anestesia, né? Era terrível. O que se fazia para tentar operar, ou era dar bebida alcoólica para eles, ou o paciente tinha tanta dor que ele desmaiava, e quando ele desmaiava, o cirurgião podia continuar operando, que ele não estava sentindo que ele estava desmaiado, né? Bom, até que no século XIX, ou seja, dia 16 de outubro de 1846, um dentista, que é o chamado William Morton, ele demonstrou, com o uso do éter, ele demonstrou uma cirurgia de um paciente que tinha um tumor no assoalho da mandíbula e o cirurgião foi e fez essa cirurgia e o paciente não reclamou, não gritou, não sentiu dor. Então, na época, foi um acontecimento. Tanto que, até hoje, o dia 16 de outubro, é onde se comemora o dia do anestesista, né? Mas, na verdade, vocês veem que isso foi em 1846, mas antes, o Dr. Crawford, por exemplo, já utilizava o éter desde 1842. Só que ele não havia publicado, não tinha demonstrado isso para o público, né? Ele fazia, e 4 anos depois, esse William Morton, que demonstrou isso, por isso que ele é conhecido como o pai da anestesia, né? Bom, então, ainda no histórico, né, a gente tem a primeira analgesia de parto, que é com o Dr. Snow, que ele administrou cloroformo na Rainha Vitória para o nascimento do Príncipe Leopoldo. Isso aqui, a gente acha, pô, legal, né? Mas aqui tem uma história interessante. Se a gente pegar a Bíblia, né, a Bíblia fala que quando a Eva comeu do fruto proibido, que Deus disse para Eva que ela teria partos com dor. Então, durante muitos séculos, a mulher ela não podia pedir analgesia de parto, porque
ela ia contra uma determinação de Deus, porque ela deveria ter parto com dor. Então, a partir de 1853 que começaram a aliviar, né, essa dor do parto, né? E até hoje a gente faz analgesia de parto, cirurgias, né, cesariana. Bom, em 1884, a cocaína foi utilizada por Kohler para produzir anestesia tópica. Por exemplo, tanto pingava no olho para fazer cirurgias oftalmológicas, mas a cocaína já era utilizada muito antes, né, nos Andes. Eles pegavam folha de coca, eles mastigavam a folha de coca, produziam, né, um líquido e colocavam em cima das feridas. E com isso, eles tinham um alívio da dor do ferimento, né? Então, eles não sabiam que era cocaína, mas pegavam a folha de coca e tinham um alívio da dor. Em 1898, a primeira raquianestesia também foi feita com cocaína, certo? Hoje em dia a gente não usa mais cocaína por razões óbvias, né? Mas foi o primeiro anestésico local que foi utilizado, né? Em 1920, o McGill introduziu tubos traqueais para anestesia. Então, o tubo, desde 1920, que a gente utiliza os tubos para, né, para intubação e manter o paciente anestesiado, com anestesia geral. Em 1934, começaram a aparecer novos anestésicos, né? O tiopental, que é um hipnótico. Mais tarde, atualmente, ele foi substituído pelo propofol. Detubicurarina é um relaxante muscular que facilita bastante a intubação traqueal, né? 1943 foi quando foi produzida a lidocaína, certo? E 1956 o alotano, aí depois são chamados halogenados, que são os anestésicos inalatórios, né? Alotano, enflurano, isoflurano. O éter e o clorofórmio, eles não são mais utilizados em anestesia, por vários motivos. Primeiro, que tinham vários efeitos colaterais, principalmente náuseas e vômitos. A recuperação é muito lenta, mas o principal é o seguinte: eles são altamente inflamáveis. Então, não é bom utilizar bisturi elétrico quando se está utilizando o éter ou clorofórmio, porque o risco de incêndio, de explosão é muito grande. Por isso que não se utiliza mais, né? Além dos efeitos colaterais também, porque ele é combustível, né? Altamente inflamável. Então, tem o alotano, que a gente também já não está usando mais, enflurano, isoflurano, porque atualmente a gente usa mais o sevoflurano. E também tem o mais novo, que é o desflurano. Tá? Bom, aqui está o que foi utilizado pelo Thomas Morton na exibição pública, né, da primeira anestesia. Ele coloca nessa estopa, né, um pano com éter. O paciente ele inala, né, começa a respirar pela boca e puxar a evaporação desse éter, e com isso ele fica anestesiado. Tá? A gente tem aqui a representação da primeira anestesia. Vocês veem aqui o paciente sentado, está fazendo a cirurgia no tumor que ele tinha no assoalho da mandíbula. Atrás do paciente a gente tem o Dr. Morton com o inalador, com o éter. Tá? Aqui à frente, segurando aqui a mão do paciente, ou seja, está medindo o pulso do paciente. Provavelmente um médico para ver se o paciente ainda está com pulso. Agora, o que é interessante nessa figura são todos os espectadores, os doutores, olhando e vendo pela primeira vez uma cirurgia sendo feita sem o paciente gritar, berrar e sair correndo. O paciente está dormindo, está sendo operado e não está sentindo dor. E quando terminou a cirurgia, o paciente acordou como se nada tivesse acontecido. Então, todos olhando, admirados, né? Aqui também outro inalador, que a gente
mesma coisa, coloca o éter aqui, o cloroforme. Esse aqui tem uma bolsa que você pode até ventilar o paciente com uma máscara. Tá? Ontem foi aniversário da Florence Nightingale, né? Por isso que se comemorou o Dia do Enfermeiro. E ela teve uma participação muito grande na história da anestesia, porque a primeira descrição de sala de recuperação pós-anestésica foi feita no livro da Florence, o Notes on Hospital. Por quê? Ela percebeu que os pacientes que eram operados e iam direto para a enfermaria, muitas vezes eles tinham complicações que só eram vistas depois de algum tempo. Então, muitas vezes chegavam na enfermaria, o paciente já estava em parada cardíaca ou estava com muita náusea, vômito, com dor, e não era percebido, só depois de muito tempo. Então, ela teve essa ideia de fazer uma sala próxima do local da cirurgia para esperar o paciente se recuperar mais. E quando ele estivesse bem recuperado, aí sim ele era encaminhado para a enfermaria. Então, uma grande contribuição, uma das contribuições da Florence Nightingale foi essa ideia da sala de recuperação pós-anestésica. Só morte vim buscar. Ai, que susto, achei que era o anestesista. Só morro de medo da anestesia. O que acontece é o seguinte, o anestesista, o paciente sente muito medo da anestesia, só que o que acontece é o seguinte, o anestesista, ele tem que fazer uma avaliação pré-anestésica e, além de conhecer o paciente, saber se o paciente tem alergia, se o paciente sofre de alguma doença, né, saber o peso, a altura, ele também tem que tirar dúvidas do paciente quanto ao procedimento anestésico, porque o paciente ele sente medo porque ele não conhece. Então, quando ele conversa com o anestesista, tira dúvidas, ele tem medo de ficar acordado, ele tem medo de não acordar depois da anestesia, ele tem medo de sentir dor, de ter complicações. Então, ele vai poder tirar as dúvidas com o anestesista e ficar mais calmo e com menos medo, né? Nessa avaliação pré-anestésica, uma das coisas que a gente se preocupa muito é com a via aérea do paciente, porque se eu vou fazer uma anestesia geral, eu preciso ter a via aérea garantida, ou seja, eu preciso introduzir um tubo na glote do paciente, na traqueia, para ventilar esse paciente. Então, um dos testes que eu faço é o chamado teste Malampati. Não sei se você já ouviu, o paciente é Malampati 1, Malampati 2. O que significa? Quando ele é Malampati 1, o paciente, ele fica, o teste é feito assim, ele senta na minha frente, eu peço para ele abrir a boca e colocar a língua para fora. Quando eu tenho uma visão que eu vejo os pilares amidalianos, toda essa parte da orofaringe, a úvula, palato duro, palato mole, eu provavelmente terei uma intubação fácil. Por isso que eu falo, o paciente Malampati 1, geralmente ele tem uma intubação fácil. À medida que eu vou pegar um paciente que eu vou fazer o mesmo teste, e eu não consigo ter tanta visão lá da orofaringe, quer dizer, eu não consigo mais ver os pilares amidalianos e tal, provavelmente essa intubação vai ser um pouco mais difícil. O classe 3, eu não consigo, às vezes, nem ver a úvula. Esse paciente já é classe 3, uma dificuldade maior de anestesia, de intubar. E o classe 4, quando eu não consigo ver nada, só vejo o palato duro, eu não consigo ver úvula, não consigo nem ver a orofaringe. Então, esse paciente provavelmente é uma intubação difícil. E por que isso é importante? Porque se eu tenho uma possibilidade de ter uma via aérea difícil, eu já vou me preparar melhor, eu vou ter outros dispositivos que podem me ajudar na intubação. Por exemplo, um videolaringoscópio, um bugie. Eu vou pedir a presença de outro colega para me ajudar na hora da intubação. Ele faz algumas manobras que depois eu vou mostrar em um slide. Manobra de burpee,
né, ou uma lobe de Selig. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação da via aérea. Aqui embaixo a gente tem chamada Cormack-Lehane, que é quando a gente faz a laringoscopia. Quando eu faço a laringoscopia e eu vejo a glote com as cordas vocais, ou seja, Cormack 1, eu sei que vai ser fácil, porque eu estou vendo a glote, então eu vou introduzir o tubo nesse orifício que eu estou vendo. Então, intubação fácil. Quando eu vejo apenas uma parte, a parte de baixo da glote, é o grau 2. Eu ainda consigo intubar, porque eu ainda estou vendo a glote. Apesar de não estar vendo tão bem, mas eu estou vendo ali, eu coloco o meu tubo aqui nesse lugar. O grau 3 já é mais difícil. Eu consigo ver um pedacinho da epiglote. Nesse caso aqui, eu posso utilizar, por exemplo, um guia, tipo um bugie, que aí eu introduzo o guia primeiro, para depois eu vir com o tubo e consigo intubar. A classe 4 já é bem mais difícil. Muitas vezes eu posso tentar fazer uma intubação às cegas ou utilizar de videolaringoscópio, broncofibroscopia ou outras maneiras de tentar intubar esse paciente, que é uma intubação difícil. Tá? Agora, não é só essa visualização aqui que me dá essa expectativa de uma via aérea difícil. Existem outros parâmetros que eu tenho que avaliar. Por exemplo, eu posso ter um paciente com incisivos grandes, um micrognatia, né, que é a pessoa que a gente fala que não tem queixo, ou que um queixo lá para dentro. Por exemplo, um paciente que tem barba, ele é difícil de ventilar sob máscara, né? Algumas síndromes podem cursar com via aérea difícil, como, por exemplo, o síndrome de Tracker-Collins, né, sequência de Pierre-Robin. O próprio paciente com o síndrome de Down também pode ter via aérea difícil. O paciente obeso mórbido, ele tem uma via aérea mais difícil. A gente tem que colocar vários coxins, tem que botar para poder melhorar a visualização, né, da glote. Paciente com pescoço curto ou com pescoço muito largo, assim, também representa via aérea difícil. Tá? Então, não é só o índice de Mallampati. Esse é um dos índices, mas tem vários, abertura de boca, mobilidade cervical. Então, tem várias coisas que a gente tem que avaliar para saber se esse paciente pode ser uma via aérea difícil ou não. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do jejum. O John Snow, que é aquele mesmo que fez a primeira analgesia de parto, ele reparou que muitos pacientes, eles iam a óbito. Teve uma série de óbitos causados por aspiração do conteúdo gástrico. Então, não se pensava em jejum. O paciente, muitas vezes, ele comia e ia para a cirurgia. Então, na hora, ele vomitava e broncoaspirava, porque provavelmente ele estava sem reflexo por causa da anestesia. E, como eu falei, o éter e o cloroformo, eles provocam muita náuseas e vômitos. Então, o paciente, ele inalava o éter, perdia consciência e o conteúdo gástrico vinha para a via aérea e ele aspirava. Então, morria por pneumonite química, né? Síndrome de Mendelssohn. Então, com isso, passou-se a ter várias recomendações para o jejum. Só que, antigamente, tinha aquela conhecida, jejum após a meia-noite. Depois de meia-noite, você não come mais nada nem bebe. Às vezes, o paciente ia operar na parte da tarde, no final da tarde, e ele estava de jejum desde a noite anterior. Então, para o paciente é ruim, porque fica desidratado, hipoglicemia, enfim, nervoso. Então, atualmente, as recomendações da Sociedade Americana de Anestesia e também da Sociedade Brasileira você estabelecer um tempo de jejum. Por exemplo, para líquidos claros sem resíduos, como água, chá, café, suco, são 2 horas de jejum. Tá? Leite materno são 4 horas. Fórmula infantil e leite não materno
são 6 horas. E refeição leve são 6 horas. Refeição pesada, como, por exemplo, almoço, são 8 horas de jejum. Então, não tem necessidade do paciente ficar 12 horas ou mais de jejum. Com um almoço, com 8 horas, você já pode fazer a cirurgia do paciente e o risco é mínimo de dele regurgitar e broncoaspirar. Claro, existem algumas doenças que você tem uma lentificação do esvaziamento gástrico. Por exemplo, diabetes é uma doença que diminui o esvaziamento gástrico. Então, às vezes você faz 8 horas de jejum, mas o paciente ainda está com o estômago cheio. Mas, geralmente, se você não tem nenhuma doença que diminui o esvaziamento gástrico, esse aqui é suficiente para o paciente evitar essa broncoaspiração. Tá? Bom, a gente vai avaliar também na avaliação pré-anestésica o risco operatório. Existe uma classificação chamada ASA. A ASA, como eu falei, é a Sociedade Americana de Anestesiologia, mas a gente usa aqui no Brasil também essa classificação. Então, a ASA 1 é o paciente que não tem nenhum problema de saúde, nenhuma doença crônica, tá? Ele tem, a única coisa que ele tem é aquilo que ele vai ser operado. Por exemplo, o paciente tem uma hérnia, ele vai operar uma hérnia, mas é um paciente que não usa nenhum remédio, não tem nenhum problema de saúde, não tem obesidade, não é tabagista. Então, esse paciente, ele é considerado ASA 1, porque o único problema dele é aquilo que ele vai ser operado. Às vezes, uma colicistectomia, uma postectomia, uma hérnia. Tá? O paciente ASA 2, ele tem uma doença sistêmica leve a moderada, mas que não está dando problema para ele no momento. Por exemplo, é o hipertenso, que toma lá o seu antihipertensivo, o seu losartana, enfim. Mas ele está bem, está controlado, a pressão controlada, ou então o diabético que está com a glicemia controlada. Esse paciente é um paciente ASA 2, né? Por exemplo, o tabagista. Eu fumo, mas não tenho nenhum problema de saúde. Sim, ele é considerado ASA 2, porque pode não ter nenhum problema assim, tipo bronquite crônica, enfisema, mas só pelo fato de ser tabagista, já considerado ASA 2. Tá? O ASA 3 é um paciente que tem uma doença sistêmica grave. Essa doença, muito provavelmente, ela pode ser aquela doença que era leve, moderada, e que ficou descompensada. Por exemplo, pegando o exemplo do diabético. É um diabético que tem lá a sua glicemia controlada, mas por algum motivo, ou falta de medicação, ou outro motivo, ele passa a ter uma hiperglicemia, e então ele passou a ter uma doença que descontrolada, uma doença que é limitante, tá? E está descontrolada. A mesma coisa, o hipertenso que tem uma crise hipertensiva. Então, ele tem uma doença já que não está controlada. A gente chama de ASA 3. O ASA 4 é um paciente que está com uma doença grave, com insuficiência e risco de óbito. Muitas vezes, esse paciente ASA 4, ele já é um paciente que já está internado, está numa UTI, às vezes já está entubado, com insuficiência respiratória e tal, e precisa sofrer uma cirurgia. Muitas vezes uma laparotomia exploradora, né? Então, vocês percebem que à medida que vai aumentando a classificação do ASA, vai aumentando também o risco operatório. O paciente ASA 4 ele já tem um risco de óbito, mesmo sem fazer a cirurgia. O ASA 5, então, já é aquele paciente moribundo, com baixa sobrevida. A cirurgia para ele é uma tentativa de salvar a vida. Então, é aquele paciente que está com sepsis, está com bomba de noradrenalina, entubado, às vezes já está até com a traqueostomia, não sei o quê. Aí vê que ele tem um foco no abdômen. Então, esse paciente, o cirurgião avalia, leva para o centro cirúrgico para fazer uma lavagem de cavidade, por exemplo. Abre a barriga, lava a cavidade para tentar tirar aquele pus, para ver se consegue dar uma sobrevida nesse paciente. Mas é muito difícil. É um paciente que, com
a chance dele morrer em menos de 24 horas é muito grande, tá? Asa 5. O asa 6 é o paciente que já está em morte encefálica, só que ele é doador de órgãos. Então, esse paciente ele vai para o centro cirúrgico para fazer a captação dos órgãos. Tá? Então, é um paciente que você tem que manter ele anestesiado, manter as funções vegetativas dele, manter a função cardíaca, ou seja, manter o coração batendo, manter uma certa pressão arterial, para poder retirar os órgãos ficarem viáveis, né? Então, se retira fígado, rim, às vezes pulmão, coração, tá? Tem que tomar cuidado para não falar, não, depois que tirou ele morreu. Não, ele já estava morto, ele já estava em morte encefálica. Agora, os órgãos ainda estavam funcionando e por isso que foram doados, tá? Quando a gente coloca a letra E, significa que é um paciente que vai ser submetido a cirurgia de urgência. Então, você pode ser um asa 1E, é um paciente que não tem nenhum problema de saúde e teve uma apendicite. Ou um asa 2E, asa 3E, tá? Bom, em relação às medicações, a gente tem... na verdade, quando eu quero fazer uma anestesia geral, são 4 objetivos que eu quero. A hipnose, que é você tirar a consciência do paciente, né? Popularmente falando, fazer o paciente dormir. Mas, na verdade, é tirar a consciência dele, tá? A hipnose. A analgesia, ou seja, evitar do paciente sentir dor. Relaxamento muscular. Eu preciso tanto para entubar esse paciente, quanto também para a cirurgia, dependendo do local da cirurgia. Se for uma cirurgia intraabdominal, eu preciso de um relaxamento para o cirurgião poder operar melhor. Tá? E proteção autonômica. O que é a proteção autonômica? É justamente aquilo que eu falei, evitar as alterações hemodinâmicas, paciente fazer bradicardia ou taquicardia, fazer hipertensão ou hipotensão, hipoxemia. Então, assim, toda essa parte do sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático, eu também tento controlar através das medicações, tá? Então, na hipnose, nós temos hoje, principalmente, o Propofol, o tiopental já não está sendo muito usado, o etomidato e a ketamina. Esse aqui, principalmente, a gente está usando bastante agora, nessa época do intubação de paciente COVID, nós estamos usando bastante o etomidato e a ketamina. Tá? Anestésicos inalatórios, são vapores e gases, eu já falei lá no histórico, né, o alotano, o enflurano, o isoflurano, sevoflurano, desflurano. Os analgésicos potentes, como fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil, eles são todos derivados da morfina, mas são mais potentes que a morfina. Tá? E os bloqueios, tanto o bloqueio regional quanto o bloqueio do neuroeixo, né, que é a raquianestesia, anestesia peridural, e os bloqueios de nervos periféricos, também servem para analgesia. Tá? Então, não necessariamente eu preciso usar um opioide para fazer analgesia, eu posso fazer um bloqueio com um anestésico local. E o relaxamento muscular, eu tenho a succinilcolina, que é o famoso Quelicin, né? E rocurônio, atracúrio, cisatracúrio. O rocurônio, ele tem uma vantagem que ele é o único que tem um reversor, né? Um antagonista dele, que é o Sugamadex, que é o Bridium. Né? Os outros não, os outros eu tenho que esperar o tempo de ação, né? O tempo de duração de ação. E eu posso fazer também atropina neostigmina, que é chamada descoralização. Tá? Esse aqui do atracúrio e do cisatracúrio. Bom, a proteção autonômica, eu posso, se eu estiver fazendo uma boa hipnose, uma boa analgesia, eu também vou ter uma certa proteção autonômica. Eu posso utilizar também outras medicações, como os anestésicos local, tipo a lidocaína, alfa-2 agonista, como clonidina, dexmedetomidina, tá? Sulfato de magnésio,
Enfim, existem outras medicações que eu posso também utilizar para utilizar na proteção autonômica. Tá? Bom, muito importante a identificação das seringas. Você vê que aqui tem várias seringas de 10 ml que são todos com líquido transparente, então você não consegue identificar só de olhar assim. Então você tem que identificar as medicações para não ter troca de seringa e injetar a medicação errada no paciente. Tá? Então isso é importantíssimo. Principalmente cirurgias de grande porte, em que você tem várias medicações que você usa. Cálcio, aramin, propofol, fentanil, relaxantes musculares. Então, tem que identificar as seringas. É importante a organização. Toda vez que você vê uma mesa organizada, você tem mais facilidade para aplicar anestesia e menor chance de erro. Aqui a gente tem bombas de infusão. Aqui a bomba do propofol, né, de difusor. Mas você pode fazer uma bomba com remifentanil, que é um opioide. Você pode fazer uma bomba até com relaxante muscular, como o rocurone, por exemplo. Você pode fazer infusão contínua. Tá? Aqui a gente tem, então, desse lado, as medicações usadas para anestesia. Aqui essas outras bombas podem ser usadas, por exemplo, para fazer uso de noradrenalina, de dobutamina. São drogas, geralmente são drogas de resgate, né? Aqui a gente está vendo um receptor aqui do BIS, né? Que é o chamado índice biespectral, que é a monitorização da consciência, né? Da profundidade da anestesia. Nós aqui, nesse slide, a gente consegue ver aqui embaixo um sistema de aquecedor de líquidos e também do aquecedor de ar, para manter o paciente aquecido. Isso também é uma coisa importantíssima na anestesia, né? Manter o paciente aquecido, para evitar hipotermia e evitar também alteração até de coagulação, porque a parte de coagulação também depende da temperatura, né? Da temperatura normal. Aqui, então, a gente tem um aparelho de anestesia com 2 monitores multiparamétricos, mais um monitor de BIS, certo? Eu vou falar mais sobre esse circuito aqui da anestesia. Aqui uma máquina chamada Cell Saver, onde você pega, aspira o sangue do paciente que está na cavidade, esse sangue é filtrado e depois ele é concentrado e você faz depois você pode voltar esse sangue para o paciente fazendo uma autotransfusão, tá? Com esse sangue filtrado, logicamente. E então, evita o risco de você ter uma transfusão de sangue incompatível, porque vai ser do próprio paciente que vai receber o sangue. Aqui tem uma ampola de óxido nítrico, geralmente é usado quando tem alguma fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, né? Enfim, aqui do outro lado você tem uma máquina de circulação extracorpórea, isso aqui é usado muito em cirurgia cardíaca. Estou mostrando esses slides para ver que a anestesia ela pode ser uma coisa bem simples, mas pode ser uma coisa bem complexa, né? Dependendo da cirurgia. Aqui, mais uma vez, o Cell Saver, né? Aqui, essa bolsa aqui é um material que foi filtrado, então é descartado, mas o que pode ser aproveitado, ele é concentrado aqui numa bolsa e depois a gente faz a transfusão para o paciente. Então, mais uma vez aqui os monitores multiparamétricos, tem capnógrafo, oxímetro, pressão arterial invasiva, entre outros, né? Aqui o sistema de aquecedor, como eu falei, aquecedor de fluidos e aquecedor de ar. Então, a anestesia geral, geralmente ela é feita para cirurgias mais complexas, de grande porte e com longa duração. É segura, claro, desde que você tome todos os cuidados, você assegure uma boa via aérea, assegure uma boa proteção autonômica, então ela se torna, a anestesia geral ela é segura.
O sucesso depende da escolha adequada, da perfusão, da oxigenação, monitorização efetiva, frequência cardíaca, ritmo cardíaco, pressão arterial, saturação de oxigênio, CO2, que é da capnografia, frequência respiratória. Aqui não tem mais temperatura também. E os fatores de risco, como eu falei, a gente vê os fatores de risco na avaliação pré-anestésica. Histórico de reação anafilática, alergias, consumo de álcool, uso de drogas, tabagismo, obesidade, uso de medicamentos, síndrome de apneia obstrutiva do sono, doenças crônicas e condições agudas. Aqui um exemplo de monitorização, né? Tem cardioscópio, oxímetro, a pressão invasiva, capnografia e aqui era frequência respiratória. Principais efeitos colaterais, você pode ter tanto hipotensão quanto hipertensão. Geralmente a hipotensão, porque os anestésicos, geralmente eles fazem uma depressão miocárdica e também vasodilatação periférica, por isso que eles fazem muita hipotensão. Tá? Respiratório, reduz ou estimula o estímulo respiratório, por isso, principalmente o relaxante muscular. Então, por isso você coloca, depois de entubado, coloca ele num aparelho de anestesia que vai ventilar o paciente, porque ele mesmo não vai conseguir ventilar espontaneamente. Hipotermia, como eu falei, a gente tem que tentar manter o paciente normotérmico. E náusea e vômito é uma das complicações que dá na sala de recuperação pós-anestésica. A gente tem que, de preferência, fazer o antiemético na sala de cirurgia, antes do paciente acordar, porque ele já acorda sem a presença de náusea e vômito. Mas isso vai depender muito das causas de náusea e vômito. Tem cirurgias que dão mais náusea e vômito, como, por exemplo, cirurgia por vídeo, cirurgias ginecológicas cursam mais com náusea e vômitos. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um tratamento mais efetivo, né, para evitar essa náusea e vômito. Bom, só por exemplo, a gente tem 3 fases da anestesia geral: a fase de indução, manutenção e reversão. Indução pode ser indução inalatória, muito comum em criança, né? O famoso cheirinho, você coloca a máscara na criança, ela respira e ela dorme. Tem que ser feito com sevoflurano, porque é o único que, dos atuais, né, é o único que não, você consegue respirar sem agredir a via aérea, né? Por exemplo, não dá para fazer com isoflurano nem com enflurano. Ou indução também, principalmente em adulto, pode ser feita venosa, mas aí preciso fazer uma punção venosa, né? Então, depois que pega a veia, bota um soro, aí você faz a indução venosa. Em criança, geralmente, para pegar a veia, a gente faz a indução inalatória, a criança dorme, aí é mais fácil pegar a veia da criança com ela dormindo, né? A manutenção também pode ser feita tanto inalatória quanto venosa, como eu mostrei naquele outro slide, que você tem bombas de infusão que você pode fazer só a anestesia geral venosa total, chamada venosa total, só com a bomba de infusão de propofol e de remifentanil. Ou você pode fazer a manutenção inalatória com o sevoflurano, ou com isoflurano, mas atualmente a gente está usando mais o sevoflurano. A reversão, assim, geralmente, quando você para a administração, tanto do anestésico inalatório quanto do anestésico venoso, eles têm uma duração de ação curta. Então, geralmente, a reversão, ela se dá simplesmente quando você desliga ou o vaporizador do sevoflurano ou você dá um stop lá na bomba de infusão. Então, ela vai reverter naturalmente. Agora, existem algumas drogas que servem para reversão. Por exemplo, o Narcan, que é a naloxona, ela é um antagonista do opioide. Então, se o paciente tiver com um excesso de opioide, você pode fazer uma naloxona que vai reverter o efeito desse opioide. Outro, como eu já falei, né, reversão do bloqueio neuromuscular com rocurônio, você pode fazer o Sugamadex. Então,
Outra também, um excesso de benzodiazepínico, por exemplo, midazolam, você pode reverter com o flumazenil, né, que é o Lanexar. Mas, geralmente, na anestesia geral, só o fato de você parar de administrar o agente, ele já vai, a própria metabolização do paciente já vai, com o tempo, alguns minutos, ele vai despertar. Aqui a gente tem uma criança, é uma maneira correta de segurar a máscara. Você coloca os 2 dedos sobre a máscara e os outros 3 dedos aqui sobre a mandíbula. Tomar cuidado para não pegar no centro aqui, na parte submandibular, porque aqui é parte mole. Então, se você comprimir essa parte mole, você pode até obstruir a via aérea da criança, porque a criança já tem uma língua grande. Se você comprimir aqui essa parte de baixo, submandibular, aí você diminui a via respiratória aqui, aumenta a resistência, então não se deve comprimir aqui. O que pode ser feito é na mandíbula, no osso da mandíbula, esses 3 dedos no osso da mandíbula e 2 dedos aqui na máscara. E aqui a bolsa, com a outra mão, você vai ventilar com a bolsa. Tá? Bom, tem alguns slides que são um pouco repetitivos, né? Então, a indução anestésica, você tem, antes da indução, você tem que monitorar o paciente, né? Um manguito próprio para o tamanho do paciente, existe manguito de obeso, existe manguito de criança, os eletrodos, o capnógrafo, né? No caso não está aqui, mas pegar a veia do paciente, colocar um soro, fazer uma pré-oxigenação sob máscara. Essa pré-oxigenação, porque eu faço a pré-oxigenação e eu tenho mais tempo para poder entubar o paciente. Ele pode ficar, às vezes, 5 minutos eu tentando entubar e ele não vai desaturar, porque ele foi feito com a pré-oxigenação antes. Por isso que a gente coloca a máscara e fica um tempão lá, mais de 5 minutos lá com o paciente sobre máscara, e só depois é que a gente induz o paciente. Tá? Tem um sistema de Baraca, que eu vou mostrar daqui a pouco, cânula de Guedel, quando ele tem a queda de língua, né, e o circuito de ventilação. Medicamentos eu já falei, hipnótico, analgésico, relaxante muscular. Material para aspiração, então aspirador sempre ligado, e sonda de aspiração. E a intubação com um tubo próprio, né? Aqui a gente tem diâmetro do tubo, ó, de acordo com a idade da criança, 6 meses, ó, 1 a 6 meses, tubo 3,5, 6 a 12 meses, 3,5 a 4, enfim, dependendo do tamanho da criança, o tubo. E geralmente, quando é adulto sexo feminino, um tubo 7, 7,5, quando é masculino, um tubo 8, 8,5. Tá? Então, e tudo que a gente vai usar, a gente tem que testar antes, testar o laringoscópio, fazer como é que está a lâmpada, que às vezes a pilha está fraca, a lâmpada está ruim, então você pede para trocar o laringoscópio. Então, o laringoscópio, o aparelho de anestesia também tem que ser testado antes de começar a anestesia. Tá? É como se fosse o piloto de avião, que ele tem que testar tudo antes dele decolar o avião dele. É a mesma coisa, o anestesista tem que testar tudo que ele vai utilizar antes dele começar a anestesia. Aqui são manobras que auxiliam a intubação. Lembra que eu falei da intubação difícil? Uma das manobras é essa aqui, burpee. Back up right pressure. O que acontece? Ele facilita a exposição da laringe. Você faz a laringoscopia, você não consegue ver a glote. Aí você pede para um colega ou alguém que esteja lá para comprimir a cartilagem cricoide e apresentar, empurrar para trás, para cima e para a direita. Que aí, geralmente, a glote aparece com essa manobra. Tá? Essa manobra, burpee, para facilitar a intubação. Essa outra aqui, manobra de Selig, ela previne a regurgitação e a aspiração do conteúdo gástrico. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia de urgência, eu não tenho tempo de esperar o jejum. Não, vamos esperar 8 horas. Não, às vezes na cirurgia de urgência, o paciente traumatizado, eu tenho que fazer
anestesia, eu tenho que entubar esse paciente. Eu sei que ele está com o estômago cheio. Então, eu vou pedir para ele fazer a manobra de Selig, comprimir aqui contra o esôfago, contra a coluna cervical. Com isso, se tiver uma regurgitação, ele não vai passar aqui desse ponto e não vai ter broncoaspiração, certo? Então, é diferente. Manobra de Selig é para evitar a regurgitação e a manobra de Burpe é para facilitar a intubação. Isso aqui é uma das complicações que podem acontecer na anestesia, é o broncoespasmo, muito comum em criança, né? Principalmente se você já tem um histórico de asma brônquica, né? Bronquite asmática. Então, ó, o broncoespasmo, existe uma hiperatividade reflexa de via aérea. Tem várias causas de broncoespasmo. Você pode ter... alguns medicamentos podem levar a broncoespasmo, né? A via aérea, por exemplo, ela faz um broncoespasmo para se defender de alguma coisa. Então, muitas vezes, inalação de uma fumaça, alguma coisa, pode levar a um broncoespasmo. Tá? Então, ó, tem fator mecânico, farmacológico ou reação alérgica. Contração da musculatura bronca, edema, hipersecreção da mucosa. Tá? Aí você ouve o sibilo, que é aquele chiado, parece um chiado de gato, né? Mais comum em criança asmática, assim, infecção aguda e risco. Tá? Tratamento, você tem que oferecer oxigênio, né? Se tiver anestesiado, você aprofunda a anestesia, ou faz mais propofol, ou aumenta o servo. Um beta-2 agonista, que é o salbutamol. E o corticóide, a hidrocortisona, na verdade, não é para parar o broncoespasmo agudo. Ele é para evitar novos broncoespasmos. Então, o que vai tirar o broncoespasmo é o beta-2 agonista. O corticóide tem que ser feito também, mas para evitar um novo broncoespasmo depois de algum tempo. Se não sair com salbutamol, aí a gente faz com adrenalina. A adrenalina ela pode ser feita venosa, pode ser feita subcutânea, ou pode ser feita até pelo próprio tubo, inalação com adrenalina, para tirar do broncoespasmo. Laringoespasmo é diferente. Laringoespasmo é a glote, é o fechamento da glote e muitas vezes um edema de glote, e aí faz um laringoespasmo. É um reflexo protetor e fechamento do glote na extubação ou intubação. Laringo, ou retirada da Guedel. Às vezes até uma secreção, quando você retira o tubo, a própria secreção, ela bate lá na glote e a glote fecha, faz um laringoespasmo, porque é um reflexo protetor, né? Risco, infecção de vias aéreas, obesidade, síndrome de apneia obstrutiva do som, intubação sem relaxante, laringoscopia com o paciente acordado, tudo isso pode levar a um laringoespasmo, tá? E ocorre a queda da saturação, bradicardia e cianose. Tratamento também é tentar oferecer oxigênio sob pressão positiva. Muitas vezes você não consegue porque a glote está fechada, você tenta fazer uma pressão para fornecer oxigênio, mas não consegue. E aí você vai ter que fazer assim, tentar intubar esse paciente, né, aprofundar a anestesia, reintubar. Muitas vezes foi na extubação, você tem que reintubar esse paciente. Tentar algumas manobras, como elevação da mandíbula, né, colocar a mandíbula para frente. Fazer relaxante muscular, tipo succinilcolina. Quando você faz relaxante muscular, realmente relaxa a musculatura daqui da glote, e aí você tem um relaxamento. E aí você consegue ventilar esse paciente e fornecer oxigênio a 100%. Então, como eu já falei, que a anestesia geral você pode fazer endovenosa, inalatória, ou pode fazer balanceada. Né? Geralmente a gente faz balanceada, a gente induz, né, no paciente adulto, você induz pela veia, faz lá propofol, fentanil, relaxante muscular, intuba, e depois manutenção você faz com o sevoflurano. Então, ela é balanceada, ela é venosa mais inalatória. Aqui, vocês reparem que você tem uma caixinha aqui, toda organizada, com anestésicos locais, com várias medicações, toda organizada.
E aqui vocês reparem que cada anestésico inalatório, ele tem uma cor padronizada. Então, por exemplo, o sevoflurano, ele é amarelo. O vaporizador do sevo é amarelo. Do isoflurano, roxo. Do alotano é vermelho. E do desflurano é azul. Certo? Bom, aqui só para falar do circuito da anestesia, o que acontece? Todo o aparelho de anestesia, ele tem essa mesma configuração, mas, claro, cada um tem as suas peculiaridades, mas, na verdade, você tem o quê? Dois ramos, que é um ramo inspiratório e um ramo expiratório, certo? O que acontece? Por exemplo, o fluxo de gás fresco está aqui, ó, número 1, fluxo de gás fresco. Ele entra e ele vai até o paciente, levando o quê? Oxigênio para o paciente. Aí, esse oxigênio, na expiração, vai sair o oxigênio também, mas vai sair o CO2. Aí, na expiração, tem uma válvula aqui, essa válvula é unidirecional, então, ele vai pelo circuito de expiratório. Nesse circuito expiratório, uma parte, um excesso sai, né, através de um pop-off, né, que é... E uma parte do ar expirado, ele vai passar pelo canister de cal sodada, na qual essa cal sodada ela vai absorver o CO2. Então, uma parte do ar expirado vai ter o seu CO2 absorvido e vai voltar para o paciente. Opa, só um minuto. Ele vai voltar para o paciente. A vantagem dele voltar é porque esse ar está sem o CO2, que já foi absorvido. Esse ar ele foi aquecido e umidificado através de reações químicas. Então, ele volta para o paciente aquecido e umidificado. E se encontra novamente com o gás fresco que está entrando, no caso, o oxigênio que eu estou fazendo junto com o anestésico inalatório. Então, é um circuito. Vai ao pulmão, volta, passa pela bolsa, passa pelo canister com a cal sodada e retorna para o paciente. Uma parte sai e outra parte entra. Tá? Aqui é uma curva de capnografia. O que é a capnografia? Ela vai analisar o CO2 expirado. Então, quando você expira, quando o paciente expira, você tem o crescimento da curva de detecção do CO2, do gás carbônico. No momento que ele inspira, você não tem CO2. E na expiração aparece esse CO2. Então, isso aqui já me mostra o seguinte, aqui, ó, essa aqui, então, a curva de capnografia normal. Na expiração eu tenho CO2, na inspiração eu não tenho, tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma intubação esofágica, eu tentei intubar os pacientes às cegas, eu não vi a glote do paciente, enfiei o tubo, ao invés do tubo ir para a glote, o tubo foi para o esôfago. Quando eu ventilar, eu não vou ter curva de capnografia, porque o esôfago não produz CO2. Então, eu vou ter uma curva reta, eu não vou ter curva de capnografia. Tá? Então, primeira coisa, eu identifico que eu não intubei esse paciente. Uma extubação também, eu posso diagnosticar uma extubação. Eu tenho uma curva e de repente eu não tenho mais curva. Às vezes o paciente pode ter sido extubado. É uma das causas de eu não ter mais curva de capnografia. Ela pode me mostrar para uma obstrução do tubo, pode me mostrar, por exemplo, hipoventilação, broncoespasmo, reinalação, quando, por exemplo, a cal sodada está saturada, eu vou ter reinalação, hiperventilação. Uma das coisas que não está aqui, diagnóstico de hipertermia maligna. A hipertermia maligna, um dos primeiros sinais é o aumento da capnografia. A capnografia começa a aumentar. Você vê aqui, aqui, por exemplo, a 50, o normal seria 40 e poucos, né?
Agora, quando você tem uma hipertermia maligna, você começa a ficar mais de 50, 60, 70, então começa a aumentar muito essa capnografia. Aí isso pode levar ao diagnóstico de hipertermia maligna. Tá? Então, capnografia é muito importante para dar vários diagnósticos. Aqui é a famosa CAN. O que é a CAN? É concentração alveolar mínima. É quanto que eu tenho necessário botar para anestesiar metade dos pacientes. Então, se eu pegar, por exemplo, sevoflurano, 2,36 a 2,09. Se eu der, por exemplo, 2% de concentração de sevoflurano, mais ou menos 2%, eu sei que metade dos pacientes vão ser anestesiados. Então, se eu der, por exemplo, 3%, 4%, eu sei que quase 100% dos pacientes vai estar anestesiado, porque eu estou dando mais de uma CAN, estou dando uma CAN e meia, 2 CANs. Então, eu sei que certamente eu vou ter paciente anestesiado. O alotano, por exemplo, a CAN do alotano, 0,8. Se eu der uma concentração de 1,5% de alotano, eu sei que eu vou estar anestesiando todos os pacientes. Tá? Então, essa CAN, ela me dá a potência do anestésico local, inalatório. Então, a potência do alotano é o mais potente, porque com a concentração mais baixa eu consigo anestesiar o paciente. Ao fato, por exemplo, desflurano, eu tenho que dar 7%, mais de 7% de concentração para poder anestesiar. Já o alotano, 0,8%. Então, o alotano é mais potente do que o desflurano. O sevoflurano tem uma potência média, assim, não é nem o mais potente, mas também não é o menos potente. Tá? Aqui, só para a gente ter uma noção de arrumação, né? Quando você vai entubar um paciente, você tem os laringoscópios, máscara, cânula de Guedel, nasofaríngeo, um guia para intubação, tubos. Aqui, máscara laríngea. Máscara laríngea é interessante ter na sala, porque pode ser um dos recursos quando você não consegue entubar o paciente. Não consegue entubar o paciente, você pode tentar passar uma máscara laríngea e você consegue ventilar o paciente. Mesmo que você vá trocar essa máscara depois, mas pelo menos você consegue ventilar o paciente não vai entrar em hipóxia e ter problemas maiores, tá? Essa aqui é a chamada pinça de McGill. Ela é interessante para pegar algum corpo estranho na orofaringe e também para auxiliar na intubação nasal. Você coloca o tubo pelo nariz e na hora de levar o tubo até a glote, você utiliza essa cânula McGill, uma pinça de McGill. Tá? Aqui, então, como eu falei, a máscara laríngea. Se eu tivesse com um tubo aqui, eu ia enfiar o tubo na traqueia, né? Na laringe, na traqueia. A máscara laríngea, ela fica na orofaringe. Tá? Então, você não passa pela glote, você fica extraglótico. É um dispositivo chamado extraglótico. Ele fica ali na orofaringe, ou na hipofaringe, né? E eu consigo ventilar bem esse paciente. Só que essa máscara ali não dá para ser cirurgias muito longas, porque você não tem tanta proteção de via aérea quanto tem um tubo, né? Então, agora, para cirurgias curtas, cirurgias ambulatoriais, a gente usava muito lá no Hospital da Criança, né? Usava muito a máscara laríngea, ela serve bem. E o estímulo também é menor do que o estímulo do tubo na traqueia. Aqui, com aquele sistema de baraca, né? No centro cirúrgico, vocês devem ter visto o sistema de baraca. Então, o fluxo de gases frescos, você pode tanto colocar ele próximo da bolsa, como próximo da máscara do paciente, né? Então, o que a gente utiliza bastante em anestesia é esse aqui, o sistema D, chamado sistema de Mappesson D. Então, você tem o tubo corrugado, né? O baraca, uma bolsa, uma máscara, e você tem 2 orifícios. Um orifício de entrada, que é próximo à máscara,
a entrada do fluxo de gases frescos, e o orifício próximo da bolsa é o da expiração, é onde sai o ar respirado. Então, é o MAPSON D. O MAPSON A é o contrário. O ar respirado ele sai próximo da máscara e o fluxo de gases frescos é próximo da bolsa. Tá? As outras são variações, tá? Mas qualquer uma pode ser usada, depende da indicação. Mas geralmente a gente usa MAPSON D e MAPSON A. Aqui é uma criança dos fissurados, né? Aqui a gente tem a enfermeira Liliane, lá dos fissurados do Agarran, tá? Provavelmente está fazendo um acesso venoso. E a gente está utilizando aqui um sistema de baraca, como eu falei, o fluxo de gases frescos está junto à bolsa aqui, junto à máscara, né, do paciente. Por isso é chamada MAPSON D. Tá? Aqui, mais uma vez, a mesma coisa que eu falei, né, o circuito, o ramo inspiratório, aí vai para o paciente, volta o ramo expiratório, ele passa aqui vai passar pelo reservatório de CO2, que é onde tem a canister com a cal soldada, mas ele também vai ser utilizado aqui, tanto a bolsa, a gente pode fazer ventilação manual com a bolsa, ou com o ventilador, que é através do fole, né, do ventilador. E eu aqui vou determinar se eu vou fazer a ventilação manual ou mecânica, tá? Através desse seletor aqui. E aqui o fluxo de gases frescos. Aqui também é a mesma coisa, você tem então o inspiratório, vai até o paciente, volta pelo expiratório, passa aqui pela bolsa e passa pelo canister com a cal soldada. Aqui, ó, canister com a cal soldada. Isso aqui, de vez em quando, a gente pede para trocar. Por quê? Porque essa cal soldada, ela faz várias reações químicas e, com o tempo, ela vai se gastando, e vai ter uma hora que você não vai ter mais essa absorção do CO2, que é quando o paciente começa a reinalar CO2. Existe um produto aqui que faz uma mudança de cor quando essa cal soldada fica gasta. Eu vou mostrar aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, você tem tipo um corante roxo. Essa parte aqui que está com essa cor, ela não está mais funcionando, ou seja, ela não está mais fazendo a função dela, que é absorver o CO2. Então, você tem mudança de cor. E outra coisa, quando você coloca a mão aqui no vidro do canister, você vai ver que essa parte que está branca, você ainda tem, ó, ela está úmida e ainda está aquecida. Essa parte de cima, que já está roxa, ela não está mais fazendo o efeito dela. Então, ela não está mais aquecendo e nem umidificando o ar. Então, esse cal soldada aqui precisa ser trocada, porque senão o paciente vai começar a fazer reinalação de CO2. Tá? Então, aqui a gente tem, como eu falei, a bolsa, que pode ser usada para ventilação manual, e aqui o fole, que é a ventilação mecânica. Tá? E aqui embaixo o canister com a cal soldada. Então, aqui é um aparelho de anestesia, igual eu já mostrei, o monitor, aqui o vaporizador de sevoflurano, aqui um kit de via aérea, né, um laringoscópio, tubo, aqui a gente vê um propofol. Bom, esse aqui é só para a gente ver, mudou um pouco agora, mas lá no Agarran, a gente tinha onde ficava a nossa medicação, né? A gente tem aqui o dantrolene, que é usado para hipertermia maligna, e a gente procura colocar as medicações mais ou menos dentro do que é usado. Por exemplo, quando você tem os medicamentos usados como analgésicos, opioides, eles ficam dentro do armário, né, trancado, porque é psicotrópico, né? E o propofol e alguns relaxantes musculares ficam dentro da geladeira. E aqui a gente tem, por exemplo, anti-inflamatórios, medicações usadas para
vasoconstrictores, né, hemodinâmica, então ficam todos armazenados, né? Também na anestesia, na Secretaria de Anestesia, a gente mantém os tubos, né? São diversos tipos de tubo, tubo aramado, tubo comum, tubo duplo lume. A gente mantém também várias peças que podem substituir alguma peça quebra, dá problema, a gente tem peças de sobressalentes, né? Aqui, então, como eu falei, a geladeira, você tem o Propofol, o relaxante muscular. Aqui, esse armário aqui que é com chave, né? Você tem o midazolam, fentanil, sulfentanil, Narcan, tramadol, enfim, os psicotrópicos, né? Aqui uma criança, isso aqui é uma máscara laríngea, é uma criança queimada, né? Então, a gente também participa lá do setor de queimados, porque para fazer o banho do queimado, mais o banho e curativos é muito doloroso, e também as cirurgias de desbridamento também é muito doloroso. Então, precisa da presença do anestesista, tá? Agora, por exemplo, esse caso aqui, uma queimadura aqui dessa região, eu não preciso fazer anestesia geral, eu posso fazer uma raquianestesia, o paciente fica anestesiado aqui da região umbilical para baixo, inclusive as pernas, e consegue fazer a cirurgia, não precisa ser anestesia geral nesse caso. Agora, nesse caso aqui tem que ser anestesia geral, o paciente que mais de 80% do corpo queimado, então você tem que fazer intubação, provavelmente esse paciente também inalou fumaça, então esse paciente vai ser intubado e vai continuar intubado mesmo no pós-operatório, vai ser colocado praticamente numa UTI, porque é um grande queimado e necessita de cuidados intensivos. Mas, geralmente, a primeira intubação é feita pelo anestesista, porque esse paciente entra no centro cirúrgico para fazer o primeiro banho, o primeiro desbridamento, é intubado e a seguir ele vai para a UTI. Aqui outra criança também, para fazer um curativo, você vê que eu não preciso nem intubar essa criança, basta colocar um oxigêniozinho, ela está anestesiada e está fazendo, no caso aqui, a fisioterapia, e depois vai fazer o curativo. Bom, vou falar um pouquinho então de anestesia regional, para a gente poder terminar. Anestesia regional, quando a gente pensa em anestesia regional, a gente tem pensado no neuroeixo, a raquidiana, peridural e caudal. Só que existem outros regionais que, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, mas a gente tem aqui a coluna vertebral, que você tem as vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacrais. Quando você pensa em anestesia regional do neuroeixo, geralmente a gente está falando de uma punção lombar. Geralmente a raquianestesia ela é feita entre a segunda e a terceira vértebra lombar, né? É chamada entre L2 e L3 ou entre L3 e L4. A peridural, ela também é feita na parte lombar, só que ela pode ser feita também na parte torácica. Quando o paciente vai fazer uma cirurgia de mamoplastia, você pode fazer uma peridural torácica a nível de T2, T3, T3, T4, e aí ela vai fazer uma anestesia nessa região da mama. Tá? Geralmente, a anestesia peridural ela é segmentar. Então, se você faz uma peridural a esse nível torácico, você tem uma anestesia nessa região, mas não vai continuar mexendo nas pernas, porque ela não vai anestesiar daqui para baixo. Se fosse uma raquianestesia, sim, a raquianestesia é terminal. Então, porque ela pega no líquor, então, de onde faz o bloqueio para baixo, fica tudo anestesiado. Inclusive, as pernas, não conseguem mexer as pernas. Você vai fazer uma cesariana, por exemplo, você não consegue anestesiar só o abdômen para poder tirar o neném. Você vai anestesiar o abdômen, mas também vai anestesiar as pernas e não vai conseguir mexer as pernas, tá? Tem que avisar isso para o paciente. Aqui, a anatomia da coluna lombar, a gente tem os corpos
vertebrais, né? Aqui os processos, processo transverso, processo espinhoso, e aqui, onde tem a medula espinhal, na verdade, não é medula. A medula, em adulto, ela só vai até L1, L2. Em criança pequena, que vai até lá L3, L4. Por quê? Abaixo de L1, no adulto, você tem a chamada caudequina. Então, quando você faz uma raquianestesia entre L2, L3 ou L3, L4, você não corre o risco de perfurar a medula espinhal, porque a medula no adulto não chega até esse nível. Tá? Eu vou mostrar no próximo aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma visão posterior. Então, a medula ela vem até aqui, ó, até mais ou menos L1. Daqui para baixo, você tem a caudequina, que é onde vão sair os nervos para os membros inferiores. Tá? Então, você pode fazer uma punção tranquilamente aqui, que não tem o risco de pegar na medula. Bom, aqui, só para a gente ter uma ideia, é o chamado H medular, que é onde ficam os corpos dos neurônios, né, na medula. Geralmente, a medula ela tem a parte anterior, é a parte sensitiva, e a parte posterior é a parte motora. Mas aí você junta o sensitivo com o motor e você forma o chamado nervo misto, que é o nervo espinhal, né? Esses nervos, eles vão para todo o corpo e eles têm tanto a parte de motora quanto a parte sensitiva. Então, quando você faz um bloqueio desses nervos, você tem tanto a anestesia, ou seja, tanto o paciente não vai sentir dor, quando ele também não vai conseguir se movimentar. Por quê? Justamente porque é um nervo misto, que você bloqueia tanto a parte sensitiva quanto a parte motora. Tá? E além da parte sensitiva e motora, você também tem um bloqueio do sistema nervoso autônomo, no caso, o sistema simpático. Porque o sistema simpático, ele tem uma origem tóraco-lombar. É diferente do parasimpático. O parasimpático, ele é crânio-caudal. Então, o parasimpático, ele vem lá do tronco encefálico. E o simpático não, é da medula. Então, quando você faz um bloqueio, e o bloqueio fica muito alto, que a gente chama, o nível de bloqueio chega até T4, por exemplo, você tem um bloqueio simpático também. Por isso é que, quando você faz uma raquianestesia, você tem hipotensão. Por quê? Você faz uma vasodilatação periférica. Você bloqueia o sistema simpático, que faz vasoconstricção, então, com isso, você vai ter predominância do parasimpático, que faz vasodilatação. Então, é importante a gente saber isso, porque, geralmente, quando você faz uma raquianestesia, você vai ter uma hipotensão também. Então, você já tem que tratar, dependendo do nível de hipotensão, você já trata. Tá? Além disso, você pode também, se você tiver um bloqueio muito alto, você pode bloquear também as fibras cardioaceleradoras. Com isso, você pode fazer até uma bradicardia, porque se você bloqueia o simpático da cardioaceleradora, você vai ter o estímulo maior do parasimpático, promovendo bradicardia. Aí você vai ter que fazer uma atropina, alguma coisa para poder melhorar a função cardíaca. Tá? Bom, o espaço peridural. Então, o espaço peridural, ele é um espaço virtual. Ele fica entre o ligamento amarelo e a dura mater. Tá? Ele é preenchido por gordura extradural e plexo das veias vertebrais internas. O que acontece? Como é que a gente sabe que a gente está no espaço peridural? A gente faz um chamado teste de Dogliotti. Quando a gente está no ligamento amarelo, você tem na pressão na seringa, você tem uma resistência muito grande. Quando você perfura o ligamento amarelo, mas não perfurou a dura mater, você perde a resistência. Então, você sabe que você está no espaço peridural, mas não perfurou a dura mater. Por quê?
Se você perfurar a dura mater, aí você vai cair no espaço subaracnoide. Aí vai acontecer o quê? Vai fluir líquor para dentro da seringa. Então, você acabou de cometer uma perfuração acidental da dura mater. Então, aqui você tem, ó, o espaço subaracnoide é onde tem o líquor. Você quer o espaço epidural, ou seja, você quer antes da dura mater. Porque se você perfurar a dura mater, você vai estar no espaço subaracnoide, aí você é melhor mudar a técnica para hack e anestesia, porque a hack é feita no espaço subaracnoide. Aí falam aqui do líquor cefalorraquidiano, né, que ele que é responsável pela, vamos dizer assim, um amortecimento do sistema nervoso central. E é no líquor que a gente injeta o anestésico local quando a gente vai fazer a hack anestesia. E também esse líquor, quando você tem a chamada cefaleia pós-hack, você tem uma diminuição dessa pressão licórica. Está vendo aqui? A pressão licórica é de 30 a 40 centímetros de água na região lombar. Quando ocorre uma perda desse líquor, e com isso você tem uma hipotensão licórica, aí isso vai se transmitir, vai dar enxaqueca, ou melhor, vai dar uma cefaleia pós-punção da dura mater. Então, a cefaleia pós-hack, né? E aí tem que ser tratado principalmente com analgésico e tentar aumentar essa formação do plexo coroide. Então, você faz algumas medicações para estimular a produção de líquor. Então, a hack anestesia pode ser feita com lidocaína, bupivacaína pesada, né? Geralmente as hiperbáricas são mais usadas, que é quando tem anestésico local com glicose, né, misturada a dextrosa 10%. Você pode fazer tanto na posição sentada quanto decúbito lateral. E demora mais ou menos 20 minutos para fixar o bloqueio. Mas, assim, você faz o bloqueio, à medida que o bloqueio vai pegando, o cirurgião já vai pintando o campo, já vai colocando campo cirúrgico e tal, e quando ele vai começar a cirurgia, efetivamente o bloqueio já tá fixado. Tá? Quando você injeta mais rápido, o bloqueio sobe mais, e quando a injeção mais lenta, ele tende a se espalhar menos. Complicação, como eu falei, a principal complicação, como você tem vasodilatação periférica, você vai ter hipotensão, né? Diminuição da resistência periférica, hipotensão, pode ter bradicardia. Então, isso aqui eu já comentei. Aumento de secreção, relaxamento do esfíncter, aumento do peristaltismo, vômitos. E, inclusive, se você fizer também morfina na hack, você pode também aumentar a incidência de vômitos, mas é um excelente para analgesia pós-operatória. Né? Frequência respiratória e volume não altero. Depressão respiratória é rara. Pode ocorrer pela hipotensão, mas não diretamente no sistema respiratório. Tá? Então, como eu falei, complicação, hipotensão. Tratamento, você faz uma reposição volêmica, porque, assim, como ele faz uma vasodilatação periférica, muito sangue vai para os membros inferiores. Então, se você aumentar a volemia, você diminui essa hipotensão. E também você usa vasopressores, como efedrina, fenilnefrina, metaraminol. Cefaleia pós-hack, como eu falei, né, a perda do líquor e, com isso, perda da pressão, tá? Geralmente, os sintomas surgem 24 a 72 horas após, mais comum em mulheres, principalmente puérpera, né? E vai depender também do diâmetro da agulha, o tipo de agulha. Essa agulha que a gente usa na Secretaria de Saúde, tem a ponta tipo Quink, ela dá mais cefaleia. E também, assim, a quantidade de vezes, que às vezes a pessoa tenta várias vezes a punção, quanto mais fica tentando, pode aumentar o risco de perfurar várias vezes e ter mais hipotensão e mais a cefaleia pós-punção, né?
Piora na posição ereta e melhora na supina. Ou seja, o paciente fala que quando está deitada está melhor, mas quando ela senta ou levanta, piora a dor. Tá? E aí pode ter fotofobia, diplopia. O tratamento, como eu falei, analgésico com cafeína, repouso, hidratação e tampão sanguíneo peridural, que é chamado blood patch. Isso aqui a gente vai lá no espaço peridural, pega o sangue do próprio paciente e injeta no espaço peridural. Com isso, você vai ter uma melhora imediata da dor. Só que é um tratamento invasivo. Então, o ideal é tentar fazer o tratamento com analgésico, repouso e hidratação antes de tentar fazer o tampão sanguíneo, porque você primeiro tenta o tratamento clínico. Se não resolver, aí que faz esse tratamento invasivo, tá? Com blood patch. Bom, pode ter lombalgia também, que regride em 48 horas. Tratamento é repouso e analgésico, né? Náusea e vômito, como eu falei, né? Hipotensão, pode restaurar a pressão, melhora essa náusea e vômito. Pode ter falha de bloqueio também. E sequela neurológica. Antigamente tinha muito isso, meningite asséptica, reação tóxica ao anestésico. Hoje em dia é mais raro ter essas complicações neurológicas, porque a qualidade do anestésico melhorou. Hoje em dia, por exemplo, a agulha é descartável. Antigamente ela era reesterilizada, agora ela é descartável. Então, melhorou muito e diminuiu bastante a incidência de sequelas neurológicas. Tá? Essa contaminação química bacteriana melhorou demais. Síndrome da cauda equina, lesão em ramos e raízes dorsais, ventrais, abaixo de L2. É muito raro. Hoje em dia é muito raro. Tá? Meningite séptica também. Isso reutilização de agulhas e seringas, ampolas de anestésico não esterilizado. Então, a gente evita esse tipo de coisa. Por isso que é muito raro acontecer. Indicação e contraindicações. Indicação, cirurgia abdominal, cirurgia de extremidades inferiores. E a contraindicação, doença do sistema nervoso central, medula, nervo. Agora, tem várias contraindicações, mas a absoluta é a recusa do paciente. Então, se o paciente falou que não quer tomar raquianestesia, ele quer anestesia geral, o paciente tem direito a escolher. A não ser que ele não responda por si, por exemplo, uma criança, e os responsáveis derem autorização para fazer, você pode fazer. Mas se o paciente tiver ele mesmo recusar, é uma contraindicação absoluta. E se tiver tatuagem também no local da punção, porque a tatuagem ela tem um fragmento de ferro na composição lá da tinta, e que se você levar para passar a agulha ali e levar para dentro do sistema nervoso, pode dar uma irritação ali, uma neurite. Então, por isso que é contraindicado no local da punção. Pode ter tatuagem em volta, se tiver algum local, no local que você vai puncionar, não tiver tatuagem, você pode fazer o bloqueio. Agora, todas essas outras hipovolemia, anemia, não sei o que, são contraindicações relativas, tá? Deve-se evitar, se puder evitar. Infecção no local, por exemplo, eu acho que não deve fazer, mas porque é uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa. Absoluta mesmo é a recusa do paciente e tatuagem. Peridural, L2, L3, L3, L4, tá? Você injeta o anestésico local entre o ligamento amarelo e a dura mater, né? Varifora magna até S2, normalmente não há espaço evidente dentro. Também já falei, ó. Então, antes de fazer um bloqueio, tanto peridural quanto raco, você tem que ter um acesso venoso antes de fazer o bloqueio. Por quê? Porque se fizer hipotensão, você já está com a veia pega para hidratar, para fazer uma efedrina, para tratar aquela hipotensão. Então, é obrigatório ter um acesso venoso antes de fazer um bloqueio. E também a monitorização, né? Tanto da pressão arterial, do eletrocardiograma, oxímetro de pulso. Bloqueio peridural pode ser realizado em qualquer ponto da coluna.
cuidado se acima de L2, justamente por causa da medula, que eu já falei. Punção cervical torácica alta, o processo fibroso da sétima vértebra, ela serve, a sétima vértebra serve de parâmetro para você saber em que nível você está, né? E drogas usadas na peridural, na verdade, atualmente a gente usa muito mais a ropivacaína, a bup, rop e lidocaína. Essas outras medicações, corpocaína, mepivacaína, não se usa, pelo menos aqui no Brasil, mas em outros países se usa. Você pode adicionar epinefrina, adrenalina, no anestésico local, para diminuir a absorção, com isso você aumenta o tempo de ação. Tá? Então, a complicação também tem dor longa, toxicidade por anestésico local. Você pode ter absorção de anestésico local, ou você pode, por engano, fazer injeção intravenosa. Com isso, você vai ter intoxicação por anestésico local. Você vai ter tontura, vertigem, gosto metálico na boca, convulsão, podendo levar até a bradicardia e parada cardíaca. O tratamento, você tem que ventilar o paciente com oxigênio 100%, entubar esse paciente, usar benzodiazepínico, né? Ou propofol, se não cederem as convulsões. E agora existe a emulsão lipídica. Esse paciente, se ele tiver uma parada cardíaca, tem que ficar muito tempo tentando reanimar, porque esse paciente ele pode voltar. Às vezes fica 30, 40 minutos fazendo massagem cardíaca, mas tem que tentar, porque a causa da parada cardíaca foi um anestésico local. Então, ele vai ser eliminado do corpo. Então, por isso que tem que tentar até conseguir reanimar esse paciente. Então, iniciar a CLS com a emulsão lipídica. A emulsão lipídica, o que ela vai fazer? Ela vai inativar a ação do anestésico local. Essa emulsão lipídica é usada muito em nutrição parenteral, né? Então, se descobriu que ela é ótima contra a intoxicação por anestésico local. Injeção subital não intencional, grave hipotensão. Então, imagina que você perfurou a dura mater, mas não identificou que perfurou. Então, você injeta uma quantidade grande de anestésico local num local que não era para ser. Então, você vai fazer uma hipotensão grave e, às vezes, fazer até uma chamada hack total. O paciente para de respirar, você tem que entubar esse paciente, manter ele ventilando até passar o efeito do anestésico local. Cefaleia pós-punção na mátrina, que não é injeção subaracnoide. Sim, a cefaleia pós-punção com agulha de peridural é uma cefaleia mais forte, porque a agulha de peridural é mais grossa do que a agulha de hack. E lesão neurológica prolongada ou permanente é raro. Como eu falei, lesões neurológicas são raras. Contraindicação também absoluta é a recusa do paciente. Tá? Hemorragia com repercussão hemodinâmica, infecção no local da punção e coagulopatia ou uso de anticoagulante. Seria o uso de aspirina, heparina, clexane, por causa do risco de hematoma. Contraindicação para o bloqueio, as relativas, né? Doença neurológica, doença do aparelho respiratório e cardiopatia. E falta de cooperação ou de responsividade. O paciente que não fica quieto, você não consegue fazer o bloqueio direito. Tem a peridural caudal, é um tipo de peridural que era usado muito, principalmente em criança, cirurgias de hérnia inguinal, hérnia e cirurgias também do aparelho urinário, por exemplo, fimose, hipospádia. Então, se fazia bastante anestesia peridural sacral, ou caudal. A gente vem aqui no chamado hiato sacral e você consegue atingir o espaço peridural por essa via. Mas hoje em dia não se usa muito, não, mas se usou bastante. Indicação é uma alternativa ao bloqueio epidural para procedimentos cirúrgicos e obstétricos da região perianal e anorretal.
nunca vi fazer em obstetrícia. Já vi muito fazer em cirurgia pediátrica e ortopedia também, mas não em obstetrícia. Mas está escrito no livro. Doenças vasoespásticas dos membros inferiores, crianças com reduzida capacidade pulmonar, urológica, hernoplastia em criança e analgesia pós-operatória. Contraindicação são as mesmas da peridural, né? Mais a normalidade do sacro, né? Infecção, coagulopatia, recusa do paciente dos pais. Complicação, edema, falha de bloqueio, injeção intravascular, penetração do vaso. Verdadeira retenção urinária rara quando se emprega a concentração analgésica do anestésico local. Muitas vezes essa retenção urinária tem que passar sondagem de alívio, porque o paciente não consegue urinar, então tem que fazer uma sondagem de alívio. Hipotensão, bloqueio neural até dermatar abaixo do previsto para o volume empregado. Enfim. Então é isso. Eu sei que é uma aula, muito conteúdo, mas a anestesia, né, é uma especialidade que é feita em 3 anos. Então eu tentei resumir em 1 hora e pouca uma especialidade que a gente demora 3 anos, né, para fazer. Aqui são as bibliografias, né? Já tem um novo tratado de anestesia dessa ética, acho que é 9ª edição, que acabou de sair agora. Tá? É isso. Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Liliane, enfermeira do Centro Cirúrgico do HMIB. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu sei que já está tarde, todo mundo querendo dormir já. Bom, então, se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todo mundo, tá? E a gente se vê lá no HMIB. Agradeço a aula do Eduardo. Obrigado. E uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau! Eles não estão vendo nós, não. Tchau!